Você está ouvindo? Bom dia, família próspera. Estamos iniciando a consagração das famílias. Nós estamos ao vivo hoje no YouTube e no Instagram. Sejam todos bem-vindos a mais uma live consagrando nossas famílias para 2025. Bom dia, famílias prósperas. Bom dia, bom dia. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje nosso tema: como consagrar nossas famílias para 2025. Hoje estamos no nosso segundo dia de live, né? Lembrando que será 30 dias de live até o final do ano. Faltam apenas 29 dias para encerrar o ano. E o que nós fizemos por nossas famílias esse ano? Será se nos consagramos? Então, temos 29 dias para consagrar nossa família, para começar um ano novo, um ano abençoado, né? Então, bom dia a cada um de vocês. Coloquem aí de onde vocês são, qual é a sua cidade, para que a gente possa conhecer mais um pouquinho de vocês, tá certo? Então, coloquem de onde vocês são. E a gente vai ler aqui. A paz do Senhor, tô de Trancas, acho que é isso. Bom dia. Deixa eu ver. Qual é a sua cidade? Fabia Muriaí. Deixa eu ver. Cocós, Bahia. Cocós, Bahia, Neidson. Acho que é isso. Beth, paz do Senhor, a paz do Senhor. Gente, que maravilha estarmos aqui consagrando nossas famílias, né? Esses últimos instantes desse ano. Então, nós precisamos nos entregar a Deus e consagrar nossa família, né? E nós decidimos que durante esses 30 dias iríamos estar aqui junto com vocês todos os dias, de 8h30 até 9h, para consagrar nossas famílias. E vocês lembram, os que estiveram aqui ontem, do desafio? Quem conseguiu colocar em prática? Alguém de vocês conseguiram colocar em prática o desafio junto com a sua família? Coloquem nos comentários se você conseguiu. E ontem, nossa live foi sobre consagrar nossas famílias para 2025. O que é uma família, como consagrar sua família, né? Isso. Foi o tema de ontem, e passamos alguns desafios, e hoje vamos continuar essa jornada de consagração da família, que é o momento de você consagrar sua família para 2025, né? Serão 30 dias, começamos ontem, e você que chegou agora, vamos seguir nessa jornada, não importa a quantidade de dias, se vai passar 30 ou 20, mas você que chegou agora, continue firme todos os dias para você consagrar sua família. Isso aí. Vamos consagrar nossa família para que comece um ano de 2025, nossa família esteja uma família muito mais forte, uma família muito mais próspera, uma família muito mais abençoada por Deus. E nós precisamos fazer isso pela nossa família, né? Nós que precisamos nos consagrar e buscar a nossa família, botar nossas famílias no altar de Deus. Então, colocar nossas famílias no altar do Senhor. Então, precisamos nos consagrar e temos 30 dias para fazer isso, né? Para que nós possamos juntos. E olha, gente, nós fizemos também no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, né? Isso, um grupo no WhatsApp onde nós vamos ali colocar todos vocês e vamos lá consagrar nossas famílias, orar, colocar alguns desafios, e ali será um lugar onde nós podemos colocar nossas ansiedades e juntos orarmos e pedimos a Deus que Deus possa consagrar nossas famílias, os nossos filhos. Então, nesse grupo, nós vamos estar colocando ele, assim que terminar a live, a gente vai colocar nos stories o link para você entrar no grupo e nós vamos juntos durante agora 29 dias, gente. Faltam apenas 29 dias para encerrarmos o ano de 2024.
Será se você quer para a sua família, que a sua família permaneça do mesmo jeito que está se encerrando 2024? Ou você espera uma mudança para 2025? Você espera que seja totalmente diferente? Você tem buscado isso também para a sua família? Ou você continua do mesmo jeito, achando que a sua família vai mudar sem você buscar conhecimento, sem você se esforçar e fazer a sua parte, né? Porque também precisamos fazer a nossa parte para que nossas famílias tenham uma mudança. E então, hoje, nosso tema de hoje vai ser... Como pacificar uma família, né? Isso aí. Como pacificar uma família. Tem muitas famílias hoje não tem esse propósito dentro do seu lar, né? Quem será o pacificador? Quem pacifica essa família? Vai vivendo de qualquer jeito. Muitas vezes os conflitos são tão imensos dentro desse lar que não tem... Os conflitos são tão grandes dentro desse lar que não tem ninguém que pacifique, né? Só tem pessoas ali que instiguem mais ainda os conflitos, a briga, a confusão. E então, um lar em paz é mais do que um lugar tranquilo. É um lugar onde as pessoas crescem emocionalmente e espiritualmente. Então, o lar, ele deve ser um lugar de paz, porque quando o lar é um lugar de paz, existe a tranquilidade, o emocional de cada um ali dentro daquele lar se transforma, fica melhor. E então, quando nós temos um lar que prioriza a paz, o emocional vai sempre ser muito bem estruturado nos filhos e nos pais. E o espiritual também, né? Porque quando nós temos um lar onde temos paz, o Espírito Santo de Deus também habita nesse lugar, né? Então, nós precisamos estar ali focados em buscar também a presença de Deus. Então, vamos aprender juntos, né? Isso aí. Então, vamos aprender juntos hoje como manter a paz do nosso lar, né? A paz da nossa família. E para isso, nós precisamos que cada um de vocês se entregue totalmente ao propósito, que você se entregue totalmente ao propósito de estar ali em comunhão e união com a sua família. E então, vamos dar continuidade a esse nosso propósito de, durante 30 dias, né, estarmos aqui todos os dias para juntos consagrarmos nossas famílias. É isso aí. Muito bem, né? Então, seja bem-vindos, você que está chegando agora, né? Então, nós estamos aqui para continuar essa jornada, né, de consagração. Estamos orando por todas as famílias, né, e que nós possamos montar uma corrente de oração entre todos os pais, todas as mães, em oração, em consagração das famílias durante esses últimos dias de 2024 para 2025, iniciar com toda a força, todo o poder, toda a energia positiva, com paz, com prosperidade, com bênçãos sobre o seu lar e sobre a sua família, né? Então, se você deseja isso, aqui é o lugar da gente iniciar essa jornada de consagração. Esteja conosco, junto aqui nessa jornada, entre no grupo do WhatsApp, o link está nos stories, né? Ellen colocou nos stories aqui do Filho Próspero, tem um link, você entra no grupo a gente vai entrando em contato, fica mais junto, fica mais também fácil de você lembrar dessa jornada e de a gente estar junto. Vamos colocar os desafios lá para você ir fazendo e convida outras pessoas, tá? Não fica sozinho, não. Convida outras famílias que estão precisando desse momento, precisando de oração, precisando de consagração. Aqui é o lugar, tá? De você convidar seus amigos, as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Então, como Ellen falou, nós vamos falar hoje, o tema de hoje é sobre pacificação, sobre paz, né? Como você trazer paz para o seu lar, como você ter um lar de paz entre os irmãos, marido, esposa, entre todos os que moram com você no seu lar. A gente vê muitos lares com confusões, com discussões, com intriga, pessoas morando na mesma casa que não se perdoam, que não se falam, e outros chateados com o outro. Então, a gente vê muitas dessas coisas dentro do lar. Você mora debaixo do mesmo teto e vive dessa forma. Então, nós vamos iniciar essa jornada aqui de pacificação no dia de hoje, e eu quero ler para você o texto de hoje, que é Mateus 5, verso 9. Mateus 5, verso 9 diz assim, ó: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados
filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Ou seja, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é felizes. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, aquele que traz paz, aquele que evita um abrigo, que ajuda as pessoas a não discutirem, pacifica o ambiente, ou aquele momento que a pessoa está ali irritada e vão pacificar. Pacificar é diferente de apartar a briga, tá? Não vai inventar na onda de querer apartar a briga, porque no momento de raiva dos dois, quem aparta a briga e confusão termina se quebrando. E eu sei que você conhece um monte de histórias de pessoas que foi apartar a briga e acabou se dando mal, né? Alguns morrendo, outros se machucando. Então, não é apartar uma briga, mas é você ser pacificador naquele momento e ter o seu equilíbrio. Mas a Bíblia e Jesus falou bem-aventurado, ou seja, felizes, é aqueles pacificadores. Tem pessoas quando vê alguém falando, diz, pois se fosse eu não aguentava não, se fosse eu já tinha partido para cima, se fosse eu tinha dito um monte de coisa. Isso aí não é o pacificador, isso é o que gera discórdia entre os irmãos, entre família, até entre família mesmo, os irmãos, um com o outro, porque tu é muito besta, tu dá muita moleza para fulano. Se fosse eu já tinha feito isso e aquilo. Você não está sendo pacificador e você não é feliz se você fizer isso. Então, a Bíblia diz, feliz é aquele que é pacificador, que dá conselhos para que a pessoa não brigue, que fala com mansidão, que traz paz para o ambiente, que onde ele chega, se tiver o clima ruim, o clima melhora, pacificador, assim como Jesus. Quem é o pacificador do seu lar? Ou será se tem um pacificador no seu lar? Como ter um lar pacificado? Como ter um lar de paz? Você tem que entender isso. Feliz é aquele que é pacificador. Mateus 5, verso 9. Compartilha para outras pessoas. E aí nós vamos passar alguns passos para você entender como é que eu faço para ser um pacificador. É só não brigar, deixar todo mundo falar coisas de mim e me irritar e eu ficar feito robô, aguentando tudo. Não, você vai estourar emocionalmente e você vai se arrebentar. Você não vai aguentar, ou seja, aguentar, suportar tudo calado, engolindo sapo, como alguns dizem. Não é nada a ver com isso, é você saber dialogar, é você saber o tom de voz que vai falar, é você saber qual palavra que você vai colocar naquele momento, ou qual momento que você vai falar. Talvez a pessoa está irritada e você tenta falar do seu jeitinho, mas a pessoa está irritada. É saber o momento de falar. Deixa a outra pessoa lá falando, escuta. Depois, quando ela acalmar, aí você começa falando com um tom de pacificação, com paz, você vai conversando. Então, entre marido e mulher tem muito isso, às vezes irmãos também, família, todo mundo, né? No ambiente de trabalho, em todos os lugares onde você frequenta, você tem que saber o momento de falar, como falar, e ser um pacificador. Por isso que a Bíblia diz que é feliz. Ficará salva, bom dia, a live ficará salva, vai ficar assim, Catiele, acho que é Catiele, né? Catielisa. Catielisa, vai ficar salva. Isso aí. Então, como criar um ambiente de confiança para crianças e adultos? Porque a paz ela deve ser essencial dentro de um lar, porque ela vai promover a saúde emocional e a saúde espiritual. Muitas vezes, muitas pessoas dentro do lar não têm saúde emocional por conta dos conflitos que existem dentro do lar, né? Os pais brigam muito, aí acabam isso transmitindo para as crianças, e as crianças brigam muito. E quando os pais brigam muito, gritam muito, isso traz muita ansiedade, traz medo. Muitas pessoas hoje têm uma baixa autoestima por conta dos conflitos que os pais viviam na sua vida quando eles eram criança. E então isso traz muitos problemas emocionais para os filhos e também para os pais ali que estão vivendo dentro daquele conflito, né? Criar um ambiente de confiança para as crianças e adultos é quando você busca ter paz dentro do seu lar, que você busca resolver os conflitos da melhor forma, você cria um ambiente de confiança para todos que estão dentro daquele lugar. Fortalece a união da família, e a consequência da falta de paz aumenta os conflitos quando não se tem, né, paz, porque pode observar, quando você se acorda logo pela manhã, que você já acorda estressado, que você já acorda brigando com
problemas com o esposo, com os filhos, o dia inteiro, gente, o dia inteiro. A família vai ficar discutindo, brigando, as crianças ficam agitadas, o casal não se entende. E, além disso, as coisas não flui nada. Contem aí nos comentários se é dessa forma assim no seu lar também. No dia que tudo não está dando certo, pode observar que foi quando você levantou, que você não dedicou aquele tempo para orar a Deus e pedir sabedoria para lidar com o seu emocional durante todo o dia. E acaba os conflitos durante o dia, fazendo com que a gente vá e perca o dia todinho. Muitas vezes você não consegue nem fazer coisas simples. Você se atrapalha inteiro, porque você, durante o dia, não teve ali uma forma de se organizar, né? De entrar em comunhão entre todos ali. E então... Aí, Vera, de vez em quando eu dou uma paradinha, gente, para olhar alguns comentários, porque a gente gosta muito de ver os comentários de vocês. A Vera está pedindo orações pelo que Deus abençoe meus filhos e filhas. Isso mesmo, que Deus abençoe nossos filhos, né, e filhas. E isso é a oração de toda mãe, todo pai, todos os dias. Mas também, além das orações de pedir a Deus que Deus também abençoe nossos filhos, nós devemos fazer nossa parte também dentro do lar, né? Precisamos ser pacificadores, como o verso vem falando, para que nós possamos ter um lar de paz. E quando se tem muito conflito dentro do lar, a saúde emocional e física também de todos ali dentro daquele lar acaba ficando debilitada, porque quando se tem muito conflito, as crianças vivem doentes, muitos problemas respiratórios que algumas crianças vivem, ele tem muito a ver com o emocional. Não é só o tempo, não é só porque as crianças adoecem porque tem alguma alergia, alguma coisa. Muitas vezes está ligado também com o emocional, porque quando o emocional ele é abalado, a nossa imunidade baixa, e quando a nossa imunidade baixa, as doenças acabam vindo. E então, isso traz muitas consequências emocionais para cada um, né? Psicológicas e também físicas no nosso corpo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Como é que vocês se sentem quando vocês chegam no lar de vocês, que vocês encontram a esposa na maior alegria, ou o esposo também feliz da vida? Como é que vocês se sentem? Coloquem aí nos comentários para a gente ver como é que vocês se sentem nesses momentos que acontecem esse tipo de coisa. E eu sei que existem lares que é dessa forma, né? Que as pessoas conseguem viver ali em união e em paz, conseguem, com a sua inteligência emocional, se organizarem e ficarem ajustados, né? Isso é impagável. Isso é impagável mesmo, porque é um momento mágico, né? Você chegar em casa e encontrar que ali realmente é o seu lugar de paz, é o seu lugar de bênção, é o seu lugarzinho onde você passa o dia inteiro no trabalho, com problemas, na rua, com dificuldades. E o seu lar tem que ser um lugar de paz, realmente aquele lugar que quando você pense, eu quero ficar tranquilo, seja aquele lugar que você sonha em estar nele, a sua casa. Desejar voltar para casa, né? Quantas pessoas hoje não têm prazer de voltar para os seus lares, porque não tem trabalhado o seu emocional, e também as pessoas que estão juntos ali dentro do lar não têm buscado todos em união, em um acordo de ter um lar de paz, né? Eu achei um papel na minha casa com o nome Fisicamente, Mentalmente. Por que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Um papel escrito com o nome Fisicamente e Mentalmente. Alguma coisa que você precisa resolver no seu físico e alguma coisa que você precisa resolver mentalmente, né? Emocionalmente. O que precisa resolver? Tem alguma coisa aí que está precisando resolver e, dependendo de como foi esse papel, alguma coisa você precisa ajustar no seu emocional e no seu físico. José Cezano botou: meu dia é assim com minha filha e esposa, mas Deus tem me ajudado muito. Eu tenho sorte, eu tenho um Deus maravilhoso em minha vida.
Amém, que bom que a sua vida tem sido assim. E quando a gente mostra aqui que tem relatos de pessoas que conseguem ter sua vida dessa forma, é lógico, né, gente, que no mundo tereis aflição. Nem todos os dias será dias de glória, dias de paz, mas nós precisamos lutar e nos esforçar para termos esses dias de paz, porque nós também, isso é muito, depende muito de nós. Tem coisas que irão acontecer, conflitos que irão acontecer, mas temos que colocar cada coisa em seu lugar. Se você teve um conflito dentro do seu trabalho, deixe esse conflito lá, ele não precisa vir para dentro do seu lar. Se os seus filhos têm algum conflito na escola, vocês têm que ajudar e ensinar essas crianças que aconteceu lá, precisa ser resolvido lá. Quando voltar para casa, esse conflito não precisa vir. A esposa, do mesmo jeito, onde ela tiver aquele conflito, ele não precisa vir para casa, porque as pessoas que estão em casa, elas não precisam que você estoure com elas e não seja, e o motivo não seja elas, seja o seu trabalho, seja a escola dos seus filhos, seja as suas coisas que você faz no seu dia a dia e você acaba trazendo para as pessoas que não merecem, as pessoas que não foram realmente as que causaram um dano a vocês. Então, nós precisamos saber como nos organizar sobre esse assunto. Mariane... Aqui na minha casa tem muita discussão, muito xingamento, meu esposo é muito estressado e meu filho tem um transtorno, tem dias que é pesado. Tem que ver o que é que está estressando ele, né? Tem que conversar com ele no momento que ele não estiver estressado. O que está estressando você? Você acha que resolve com o estresse? Tem que pegar um momento que ele esteja bem calmo, conversar com ele. Veja qual é o momento que ele está mais relaxado para você conversar com ele. Agora, conversar, saber a tonalidade, perguntar como é que ele está, como é que ele se sente, como é que você pode ajudar ele. Não fale para ele melhorar. Ah, você fez isso é muito ruim, e começar a acusar. Porque se ele está calmo e você chega com a acusação, ele aumenta o pico de estresse de novo e vai ficar mais estressado. Pergunta como é que ele está a vida dele, como é que você está se sentindo, você está se sentindo bem, como é que eu posso te ajudar para você ficar menos estressado, para você ficar mais calmo. Diga aí alguma coisa para me fazer, porque ontem, naquele momento lá, eu fiquei tão triste quando você ficou falando daquele jeito. O que é que você pode fazer? O que é que eu posso fazer para ajudar você? É você chegar como ajuda e não ficar, porque você faz isso, eu não gosto, e não sei o que, e começar já com a acusação, aí ele vai voltar de novo, cria um bloqueio, não quer ouvir você, ou vai ficar estressado e começar o xingamento de novo. Tem que entender o que é que você está fazendo de errado e perguntar para ele. O que é que eu estou fazendo de errado, que está prejudicando você, que você está xingando? Tem alguma coisa que eu estou errando que eu não estou vendo? Então é mais ou menos nesse nível de conversa que você tem que ir com ele, né? E pegar um momento que ele esteja bem calmo. Isso aí. E olha só, e com relação ao transtorno, se seu filho ou filha tem algum transtorno, você não colocou aqui, mas precisa estar em tratamento, né? E você precisa estar com essa criança em terapia, você precisa estar com essa criança emocionalmente equilibrada também, você precisa também buscar ajuda, porque muitas vezes os pais que têm algum filho que tem algum transtorno sempre ficam buscando ajuda para o filho e se esquece também que ele é um ser humano que também precisa de ajuda, que também precisa de apoio. Então, se está muito pesado, busca também uma ajuda terapêutica, um psicólogo para tá te auxiliando, porque muitas vezes você também está precisando, porque é muito estressante, é muito difícil. Eu sei que não é fácil, mas tem algumas formas de você também buscar apoio para você e também ver o que é que está acontecendo com essa criança, né? E o motivo pelo qual talvez a casa esteja toda estressada, seja porque cada um esteja querendo viver individualmente, né? Esses momentos. E então seria legal que, como o Márcio falou, você conversar com seu esposo para ver o que é que está acontecendo, para que vocês entrem em acordo, porque uma família ela precisa estar unida, independente das circunstâncias em que elas vivam. Então, se Deus lhe deu essa função de tomar conta dessa criança, é porque Ele sabe que você tem condições e Ele vai te dar toda a força, todo o apoio, Ele vai estar contigo. Então, você vai ter todas as ferramentas e toda a força que Deus sabe que você tem para cuidar dessa criança. E então, vamos para o segundo... É isso aí. Ponto, antes disso, né? antes disso, eu queria ler aqui esse comentário de Monique.
Ela colocou assim, ó, tenho muitas dificuldades com o meu filho, de 7 anos. Ele é muito reativo, me enfrenta, grita comigo, acaba sendo muito dura com ele, para ele me respeitar. Nos momentos bons, eu converso muito e explico. Então, ele está repetindo o padrão de alguém que ele está vendo, o padrão de alguém que ele está vendo, ele está observando isso, ou pela internet, ou algum desenhozinho que ele está vendo, alguém ser reativo. Às vezes você vê, a criança só assiste desenho, só está assistindo ali o YouTube. Ele está vendo alguma coisa desses YouTube, dessas coisas que ele está assistindo, ele está vendo, ou ele está vendo alguém presencialmente na sua casa, vendo isso mesmo, alguém fazendo isso no seu lar, e ele está replicando isso. Ou talvez você faz isso também com o seu marido, alguma coisa, alguém vem, alguém é reativo, responde, e ele está só replicando isso. Esse é um dos pontos. Outro, essa criança precisa ser mais amada. Então, quando ele é reativo, você é duro, ele vai querer resistir também e entrar numa força ali, como se fosse uma quebra de braço. Ele quer entrar forte e mostrar que ele também consegue, porque ele está observando isso. Primeiro ponto, observando. Em vez de só conversar e explicar, ame mais essa criança, abrace mais, sorria mais, reclama menos e abrace mais esse menino. Brinque mais com ele, e aí ele vai começar a entender, ver que você não é alguém para estar disputando ou para estar buscando ali quem tem autoridade. É você chegar como mãe e abraçar e conversar e se posicionar como mãe. Mas se você for querer enfrentar, ele vai ficando mais forte, e vai ficando mais velho, e depois você não vai aguentar, ele vai conseguir vencendo. E é isso que acontece. Muitos filhos que crescem, são revoltados com os pais, e não estão nem aí com a mãe, coisas, porque começa de criança, vai ali, você vai medindo força, você vai sendo muito dura. Ele vai atendendo porque ele é menor, mas ele vai crescendo. Quando ele crescer, ele vai dizer, agora eu tô grande, agora eu não baixo não. E não vai baixar. A voz vai baixar para você, não vai aceitar mais sua opinião, e isso é muito trágico, pode acontecer coisas terríveis com ele, entendeu? Então abrace mais esse menino, diga para ele que você ama ele, você é amado, e ame seu filho, abrace ele. Mesmo que ele tiver, porque não sei o que a senhora, você diz assim, vem aqui, dá um abraço nele, diz a mamãe te ama. Mesmo que seja difícil, na hora você queira, mas se abraça ele, segura ele e faz ele se acalmar. E diz assim, mamãe te ama. E segura ele assim, coloca ele no seu braço, assim, no seu peito e aperte e segure ele ali para ele sentir o batimento cardíaco, e fica um tempão abraçado com ele. Você vai ver que ele vai se acalmar, ele vai se sentir acolhido, vai sentir o amor. Talvez ele não esteja sentindo isso ainda, e tá tentando entrar no embate ali com você, entendeu? Mais ou menos isso. Eu não queria deixar passar sem responder você. Vamos para a igreja, e ele é coroinha, tem 2 irmãos, um de 13 e a menina de 4, e ele faz terapia, mas não tá fácil. Então, é algum desses processos aí. Ele copia alguém que ele está vendo, e também ele não está sendo abraçado, não está sendo amado. Então, você tem mais 3 filhos, faz um ritual todos os dias. Esse vai ser o desafio de hoje, né? E a gente já vai passar para vocês. Desafio de hoje, para você ser um pacificador. Todos os dias você vai dar um abraço em todos os moradores da sua casa, do seu lar. Todos os dias, durante esse período todinho. E o certo é durante a vida, né? Mas é o desafio desses 30 dias. Hoje, ontem foi. Lembrando, gente, que cada desafio não é assim, você fez ontem, o de ontem acabou, aí hoje a gente vai lançar outro. Não, você vai fazer o de ontem todos ainda junto com o de hoje, tá, gente? Todos os dias a gente vai acrescentar um novo desafio. Então, de ontem, o desafio de ontem foi que você todos os dias lessem pelo menos um verso da Bíblia e orar junto com a sua família. E hoje nós temos o desafio de que devemos abraçar todos da nossa família. O ideal seria 40 segundos, no mínimo, com cada um, né? Mas isso. Abrace o máximo que você conseguir. Eu sei que tem muitas pessoas que vão dizer aqui, eu não tenho o costume de abraçar, porque eu não fui criado dessa forma. Não importa a forma que você foi criado, agora é a sua vez de criar os seus filhos, de educar, de treinar, de estar ali junto com os seus filhos. Essa é uma nova fase, então esqueça o passado. Eu sei que é difícil, mas daqui para frente a sua história é totalmente diferente. Se esforce que isso vai ser bom para você e também para os seus filhos. No abraço entre pais e filhos, a ocitocina é o hormônio do amor. Então, quando você abraça os seus filhos, esse hormônio ele só é produzido neste momento.
com os seus filhos e para você também. Então, vai ser um hormônio que vai fazer com que você tenha mais ligação com os seus filhos também. Então, na fase da adolescência, muitos pais não abraçam as crianças quando estão pequenininhas, quando está na fase da adolescência, e fala que os filhos não querem nem aproximação. Mas se você tiver essa ligação com os seus filhos durante a fase, enquanto eles são pequenos, pode ter certeza que mesmo que tenha as dificuldades, o processo da adolescência todo, porque existe um processo químico, também fisiológico no corpo do adolescente, mas vai existir também as lembranças, as memórias que estarão dentro do seu coração, da sua mente. Então, nós precisamos ajudar os nossos filhos e também nos ajudar, né? Porque a partir do momento que nós nos entregamos para a nossa família, nós recebemos também benefícios através dessa entrega que fazemos à nossa família. Então, precisamos ser pacificadores. Isso, deixa eu ler 2 comentários aqui, a gente vai para o terceiro tópico aqui para a gente finalizar hoje, mas eu quero ler esse comentário aqui. Sou de Pereira Solange. Sou casada há poucos menos de 2 anos, tem horas que vivo a vida que sempre sonhei, porém, quando acontece conflitos nas brigas, ouço muitas vezes que a nossa vida é um lixo. E isso me desanima. Então, menos de 2 anos, você já está nesse momento desse conflito, e ele ou alguém já está falando aí que a vida é um lixo, então tem que parar e conversar os dois, conversa séria. O que nós estamos errando? Aonde é que nós estamos errando? Parar os dois, sentar. A gente atrai, né? Isso. Se você diz a nossa vida é um lixo, ela vai ficando pior, e vai virando isso mesmo que você está falando. Então, Salomão diz em Provérbios 4:23, que assim como você pensa, a sua vida será dirigida. Então, sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, pela sua comunicação. Se você pensa, comunica, nossa vida está um lixo, ela vai ficar um lixo, entendeu? Então, Deus uniu vocês para estar junto no matrimônio. Alguma coisa fez vocês se casarem. E eu creio que foi o amor que você sentiu pelo outro. Se você sentiu amor pelo outro e estão ligados em Deus, Deus vai abençoar esse casamento. Se teve alguns momentos de confusão, de intriga, vocês têm que ver o que está ocasionando isso. Qual o motivo que faz vocês discutirem? É os parentes? Como é que você está? É o financeiro? Normalmente é o financeiro, é os parentes. É mais ou menos isso no início do casamento, Ciúmes, né? Ciúme, isso. Mas os conflitos, porque cada um veio de um lado diferente, tem uns costumes diferentes, né? A forma que foi criado, ainda está nesse processo de adaptação. Isso, aí vai adaptar. Então, como é que faz para resolver isso? É sentar os dois e conversar muito. A gente também teve muitos conflito nesse momento. A gente não brigava, não falava isso, mas tinha hora que a gente ficava chateado. Isso aqui eu não gostei. Como é que a gente faz? Você quer que eu faça o quê? Então vamos lá. Desse jeito não dá, até encaixar. Mas para e senta, diz onde é que nós estamos errando. Se nós casamos é porque amamos um ao outro. Por que nós estamos errando? O que nos deixa triste? Sua palavra de dizer que a nossa vida é um lixo. Você acha que é um lixo? Veja um momento adequado. Nossa vida é um lixo mesmo, de fato? Será que a gente casou para isso? Não casamos para isso, então, casamos para ser feliz. Como é que a gente pode fazer para ser feliz? E aí, cada um analisar onde precisa melhorar. Não é um acusando o outro, porque você faz isso, você faz aquilo, você erra nisso, aí o outro também acusa o outro para se defender e termina acusando o outro. E aí, se ficar um dando tiro no outro, nunca para essa guerra. É para não ser um lixo. Se ele que está dizendo isso, porque a nossa vida é um lixo, aí você, lógico, fica triste, mas aí você pergunta, o que eu posso fazer? Diga para mim, para a nossa vida ser um lixo. Onde é que eu estou errando? Como esposa, onde é que eu preciso melhorar? Diga que eu vou anotar aqui tudinho. Às vezes eu faço isso com ela, então diga aqui, faça uma lista. Ela, não, deixa para lá, não, eu quero uma lista. Diga aqui uma lista, eu preciso dessa lista. Eu quero saber onde é que estou errando. E às vezes eu ficava escrevendo ela dizendo, olha, quer saber? Quero isso, você faz isso. E eu notava, eu olhando, porque eu preciso saber onde é que eu estou errando. Às vezes eu não vejo. E também ela não vê. Às vezes é algo tão simples para o outro. Tem um conflito mesmo que eu vou contar para vocês, que aconteceu quando a gente casou logo no início. Quando a gente casou logo, ele tinha um costume de pegar todos os sapatos, chegava da rua e botava embaixo da cama. E isso, para mim, era horrível, porque eu fui acostumada numa casa onde a gente teria que deixar os sapatos assim que entra na porta. Tinha um espaço lá, a gente já deixava o sapato lá e entrava para dentro de casa sem o sapato. Porque eu fui criada de uma forma que os sapatos, ele andava pela rua, vinha com bactéria, a gente não podia botar dentro de casa bactéria, principalmente dentro do nosso quarto, não era um ambiente para os sapatos estarem. E ele não, já foi totalmente diferente. Ele chegava, botava o sapato embaixo da cama e ele levou esse hábito para a nossa casa. Quando chegou para hoje, quando eu olho para trás, é algo que
É muito simples. Para vocês aí, pode ser até que vocês digam, nossa, a ver, eles brigaram até por isso. Mas no momento, para mim, era algo que era horrível. Isso daí não se fazia, isso não. E para mim era uma falta de respeito. Eu falava para ele: não coloca o sapato embaixo da cama. E não dizia porque eu não explicava o porquê, eu só dizia: eu não gosto, eu não quero que esteja aí embaixo da cama. Tira esse sapato. Você não sabe que tem um lugar ali fora para colocar? E ele continuava. Até que um dia eu falei para ele: olha, os sapatos têm bactéria, o lugar que a gente dorme, a gente passa a noite todinha respirando e tá ali com aquele sapato, entrar com o sapato dentro de casa. Aí fui, levei ele: olha, você não estava nesse ambiente. Eu coloquei esse ambiente para a gente colocar os sapatos. E depois disso, resolveu. Hoje em dia, às vezes acontece das nossas filhas levarem os sapatos para dentro de casa. E eu já vejo ele já colocando as meninas: filhas, olha, o sapato é aonde? O lugar, né, lá fora. Então, vá lá com o sapato. Então, são coisas que muitas vezes só o que falta é você comunicar, você falar com a outra pessoa e explicar. E tudo bem se vocês não concordam, o sapato pode entrar, pode ir para dentro do quarto, para qualquer lugar. Mas cada foi estabelecer uma forma que elas querem viver. Então, o que tinha dentro do lar dele e o que tinha dentro do meu lar, nós pegamos aquilo que era o melhor e nós utilizamos em nossa vida. Nós agora vamos fazer a nossa vida, nosso formato de viver, o que nós queremos para o nosso lar. Então, você precisa estar com 2 anos de casado, então ainda está na fase, né, da adaptação. Vocês precisam conversar para que tenha pacificação dentro desse lar. É isso aí, muito bem. Então, fica a dica aí, né? Vamos para esse comentário e a gente vai aqui continuar o tópico aqui para a gente finalizar. Vou abraçar, isso mesmo, Costa. Abrace seus filhos, sua esposa todos os dias. Você não sabe quando será o último dia que você vai dar o último abraço em cada uma dessas pessoas. Você não sabe. Temos 29 dias, né? 29 isso. Abraços. Todos os dias. Quero responder aqui também, senhor. Itinha colocou assim: tem um filho de 7 anos e aqui em casa ele é tagarela, pula, brinca como as crianças nessa idade, mas quando vai para algum lugar, aniversário, ele tem comportamento totalmente diferente e se reprime. Isso é muito sério, porque isso vai afetar a prosperidade desse menino, vai afetar a profissão dele, vai afetar a vida dele, tudo se ele continuar dessa forma. Então, alguma coisa está inibindo ele nesses ambientes, ou a comunicação de vocês antes de saírem de casa: olha, tá indo para tal lugar, mas lá é para ficar quieto, viu? Não fala olha, com não sei ninguém, o quê, as não pessoas fala, são perigosas. Isso, também quando fala isso, mesmo que seja um ambiente conhecido, no aniversário de alguém, mas cuidado para ficar quietinho, se não ficar quieto, às vezes ameaça o menino, se não ficar quieto, não sei o quê, então o menino fica lá. Ou promete alguma coisa: se você ficar quietinho, eu vou lhe dar X coisa. Se você ficar quietinho, a gente vai estar para tal passeio, vou lhe dar um brinde. Esses dias eu atendi um paciente meu que ele falou assim: eu fico sempre quietinho. Aí eu perguntei: por que você fica quietinho? Porque minha mãe falou que se eu ficar quietinho, ela me dá o celular para me jogar. Aí a criança, quando chega nos ambientes, ela não interage entre as outras crianças, e essa era uma das maiores queixas da mãe. Então, na mente da criança, sempre que ela ficasse quietinha, ela ia receber o celular. Então, ela não interagia com as pessoas, e era a queixa da mãe, porque a mãe falava isso. Então, às vezes, a fala só dos pais faz com que as crianças acabem agindo de uma forma que os pais não esperavam, né, em todos os lugares. É isso aí, por isso que eu parei só esse ponto, sabe por quê? Para responder a Itinha, porque essa atitude desse menino vai afetar a prosperidade dele, pode ter certeza disso. Eu tenho feito mentorias com várias pessoas e normalmente a gente vê pessoas talentosas, mas não prospera porque no ambiente que tem um público ela fica retraída, fica travada, porque o pai ou a mãe bloqueou desde cedo, desde criança, e a pessoa sabe fazer cada coisa incrível. Aí, eu sei que deve ter alguém aqui que tem assim, um filho, ou alguém, ou até você mesmo, sabe fazer grandes coisas, mas na hora de fazer eu não consigo. Porque na hora que eu tô ali, eu não me sinto bem, eu me sinto mal, eu tenho vergonha, fico tímido, mas sim talento incrível. Quando tá em casa, solta esse talento que as pessoas dizem: nossa, fulano é muito inteligente, fulano era, mas na hora de atender, de fazer, de colocar em prática, não coloca. Por quê? Porque foi reprimido desde a infância. E aí isso ferra a prosperidade
das pessoas e principalmente desse menino. Por isso que eu parei para responder que isso é muito sério, tá? Às vezes esse menino é tão comportadinho, mas em casa ele é diferente. É porque ele, lá fora ele não está sendo que ele, de fato, é ele. Então ele não vai bagunçar, quebrar as coisas, mas ele tem que brincar, se divertir, tá lá, ser criança, tá numa festa, tá num lugar, tem que falar com as pessoas, aprender tudo isso, interagir. Ele não vai aprender a se comunicar com as pessoas, não vai aprender a interagir. E quando ele tiver em um público grande, que tiver ali, que for um momento de fazer network, de conversar com as pessoas, ele vai na dele, fechado. Então, é uma pessoa que vai ficar sempre nos bastidores, sempre trabalhando ali. Quem fica sempre assim, dificilmente vai colocar o talento para fora e vai conseguir prosperar. Então, isso é muito sério, tá? Vamos aqui adiantar, então, aqui para a gente ir para os finais. Né? Vamos aqui para... Já respondemos alguns. Vamos aqui para o final. Quem são os pacificadores? Quem são os pacificadores? São aqueles que buscam resolver conflitos com sabedoria e amor. Então, pacificador, seja o pacificador da sua casa, quem entrou agora há pouco, nós lemos Mateus 5:9, felizes, bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, bem-aventurados, felizes os pacificadores. Quem são os pacificadores? Para a gente voltar no tema, são aqueles que buscam resolver conflitos com sabedoria e amor. Resolve o conflito com sabedoria e com amor. São esses. Então, vai resolver o conflito como? Sabedoria e amor. Não evitam problemas, mas enfrentam com calma e propósito. Não é aquela pessoa, estou evitando problema e se segurando. Não evita o problema e se segurando e guardando. Porque um tempo você vai estourar e vai ser muito terrível isso. Ficar segurando, estou engolindo sapo, para evitar problema. Aí eu não falo para evitar problema. Fale o que você está sentindo, mas fale com amor, fale com sabedoria. Mas conta, não fique querendo, achando que vai evitar ficar calado. Porque a outra pessoa vai sempre agir do jeito que ela está agindo, incomodando você, e você se segurando, sofrendo emocionalmente e adoecendo fisicamente, adoecendo espiritualmente, e a outra pessoa lá nem está nem aí, nem percebeu, nem se tocou, talvez, porque você não comunicou. Então, comunica com amor. Não tente evitar, mas resolva o problema com propósito e com amor. Próximo passo, é isso aqui? Voltou. Próximo passo, ouvir com atenção, que é a escuta ativa, né? Começou a voltar ou iniciar mais esse pensamento faz pouco tempo, mas escuta ativa, ou seja, é parar para escutar e ficar atento. Escutar com atenção, né? É mais lógico você entender. Então, é parar para ouvir. Ouça o seu marido, ouça seus filhos. Minha filha estava esses dias com um comportamento que não foi tão legal também, e eu olhei para ela, depois eu conversei com ela, por que você se comportou assim? Depois, mas na hora eu olhei, me segurei. E assim, gente, nós passamos também por desafios igual a vocês todos os dias, sendo que a forma como lidar com esses desafios é que nós precisamos ter sabedoria, né? Nossas filhas de vez em quando chegam com alguns conflitos também, e nós precisamos ali auxiliar ela, né? Aí pode isso, deixa eu contar aqui. Então, eu fiz um treinamento, a imersão agora, né? Esse final de semana, a imersão Embaixador do Reino, são sexta, sábado e domingo, e no final a gente chamou o pessoal, a família, para agradecer, sempre faço esse momento. Ellen foi lá na frente, minhas meninas foram também para agradecer a elas, de frente do todo o público, eles têm dado um apoio gigante ao nosso ministério, ao nosso projeto. E aí ela ficou lá na frente, mas ficou de cara fechada, uma, né, delas ficou lá. Fechou a cara lá e olhando e tal, e ela lá na frente. Toda aí minha esposa disse, não, sorri, fica aí na frente dela. Balançando a cabeça e não queria, eu achei estranho. Na hora eu olhei, né, na frente, todo mundo lá, ficar sorrindo, feliz, não aconteceu nada com ela, ninguém reclamou nada, e ela ficou assim. Mas eu não falei com ela na hora, não falei no dia, terminamos, eu ia embora. Ontem, isso terminou domingo aconteceu. Ontem eu sentei com ela, não fui conversar com ela, só eu e ela. Sentou comigo, fiquei com ela, abracei. Aí perguntei por que ontem você ficou lá na imersão, você ficou de cara fechada, você não sorriu, você é tão linda e você não sorriu. Ela olhou, aí ficou assim, baixou a cabeça, né? Ficou, é que eu fiquei com vergonha. Aí você ficou assim, ficou com a cara fechada porque ficou com vergonha. E olha, mas você sempre foi lá para frente, cantou, fez várias coisas, ela canta na imersão, ela faz um monte de atividade, foi, mas naquela hora... Naquele momento era uma hora que a gente nem imaginou que ela iria ficar envergonhada. Mas ela disse que eu fiquei com vergonha e tal. Aí eu olhei, abracei ela e disse, mas você é linda, você tem que sorrir, seu sorriso é tão lindo. Aí ela ficou lá olhando assim, aí começou a sorrir. Então ela já entendeu que ela é linda, que ela tem que sorrir. Na próxima, talvez ela vá fazer isso. Eu não sei o que vai acontecer na próxima ou no outro momento. Mas ela vai... até pergunta, você quer vir? Isso, né? A pessoa já pergunta, ó, você vai vir, quer vir, tal, avisar, você vai vir para frente e tal, você vai, quer ir,
entendeu? Para ver se ela dizer não, respeitar, então fique aqui e tal, e falar, agradecer ela de onde ela estiver. Ela tem 10 anos, né? Mas ela sorriu. Se eu fosse reclamar, por que você não sorriu? Por que você não ficou? Por que isso? Eu ia criar um bloqueio, né? Nunca mais ela querer ir na frente de ninguém, em nenhum lugar. E ela gosta de estar lá na frente, ela se sente bem. Das outras vezes ela vai lá, veste a camisa do embaixador, fica sorrindo, embaixadora do reino. Então, animada. Então, nesse momento, ela teve uma atitude que foi estranho. Então, é parar no momento certo e conversar. É o que? Ser pacificador. Resolver o problema com amor e com sabedoria. E muitas vezes não precisa ser resolvido na hora, gente, porque muitas vezes, quando você vai resolver na hora, tá tão ali o sangue tão quente que acaba você falando o que não quer, ouvindo o que não quer e não resolvendo aquilo que você deseja. Então, no momento que eu falei com ela, a gente estava lá na frente, eu falei, filha, sorria. Aí ela olhou para mim e balançou a cabecinha que não iria sorrir. Então, ali eu já não falei nada, deixei, porque muitas vezes se eu fosse, mas por que você não quer sorrir? Sorrir para as pessoas, não sei o quê. Já ia ter um conflito também ali na frente das pessoas e ela ia se sentir muito mais pressionada, né? E ali seria um momento que eu não iria pacificar. No momento eu também deixei, fiquei lá quieta e deixei ela do jeito que ela queria ficar, porque não adianta a gente tentar resolver tudo também na hora, exatamente o que está acontecendo, porque muitas vezes pode ser que aumentemos aquele conflito, né? E no lugar da gente se comunicar e resolver, vai haver uma discussão e não uma comunicação. Isso aí. Então, voltando aqui, para você ser pacificador, escute a pessoa, ouça com atenção. Agora, depois que você ouvir com atenção, você tem que respeitar as diferenças, aceitar que nem todos pensam igual. Aceita as diferenças, nem todo mundo pensa igual com você. Seu marido não vai pensar igual a você, nem sua esposa vai pensar igual a você, nem seus filhos, nem as pessoas que moram com você. Aí sua mãe, seu pai, você quer que todo mundo faça a mesma coisa. Não vai. Cada um pensa de uma maneira diferente. E aí você tem que respeitar. Cada um tem sua opinião. Respeita. Ah, bacana, você pensa assim, eu penso diferente. Eu penso diferente de uma coisa, ela também não brigo. E nem discutimos. Ela pensa assim, mas eu acho que deve ser assim. Mas ela faz daquele jeito, cada um vai com o seu pensamento. Ou seja, respeitar a visão que ela tem, respeitar a minha e a gente fazer o que é melhor para a família. O que é melhor para a nossa família? É essa daqui. Nem a minha, nem a dela. É essa que é a melhor. Qual é a melhor? Pode ser a minha, pode ser a dela, ou pode ser uma que a gente crie junto. Eu vou com um dela, vem com outra, a gente acrescenta, ajusta e vai aquele processo ideal. Então, depois disso, de respeitar, o que é que tem que fazer, Ellen? Comunicação clara, amorosa. Falar a verdade com empatia. Então, não adianta queremos resolver as coisas se não tiver uma comunicação clara, se não tiver amor em nossas palavras, né? Porque muitas vezes é algo tão simples que quando a gente utiliza o amor em nossa fala, a empatia, de olhar também a visão da outra pessoa, nós conseguimos resolver aquilo muito mais fácil. E muitas vezes nós não queremos dedicar tempo. Aí tem pessoas que dizem assim, mas leva tanto tempo para você tentar se comunicar, vou gastar mais tempo. E muitas vezes não, porque quando você vai com amor, se resolve muito mais rápido. E quando você fica ali em conflito com aquela outra pessoa, eu já ouvi casos de pessoas que passaram 15 dias brigada com o esposo, passaram meses brigada com os filhos trancados dentro do quarto, sem comunicar com os pais, porque não deixaram, não dedicaram tempo para resolver com amor, com empatia, para ouvir, para escutar realmente o que os filhos precisavam, porque ia gastar meia hora, 40 minutos, e depois, muitas vezes, precisa fazer isso para poder resolver. Então, assim, você não diz que é uma perca de tempo para fazer no momento que é necessário ser feito aquela conversa, e quando é depois, acaba você precisando dessa conversa e vai gastar muito mais tempo e tentar fortalecer novamente aquilo que foi quebrado, né? Que foi uma relação ali entre você e seu filho, seu esposo, vai ser quebrado, então acaba tendo que reconstruir novamente aquele laço. É isso aí. Então, vamos a gente adiantar aqui para finalizar, né, todo o processo, que já é 9h20 aí. Então, o que é que você tem que fazer para evitar esses problemas e conseguir resolver os conflitos do seu lar? Você precisa identificar os gatilhos de conflitos. Quais são os gatilhos do conflito? Como aquela menina, não sei se ela está ainda, que discute com o marido o tempo todo, o marido fica falando. O que é que dispara esse gatilho? O que é que faz ele discutir, vocês discutirem, começar
a reclamar um com o outro, e a brigarem, a entrar em confusão. Tem algum ponto que toda vez que acontece, ou toda vez que acontece uma comunicação ou uma ação, dispara aquele estresse, aquela raiva, a esposa se estressa, tem alguma coisa que está estressando vocês. Você tem que identificar esse gatilho. Então, você vai ficar pensando, analisando. Pode ser as tarefas domésticas, pode ser também a falta de tempo que vocês têm juntos, né? Pode ser o financeiro. Tem que observar o que é que está acontecendo. Quando acontece isso, vocês acabam discutindo, porque são gatilhos, né? São chamados de gatilhos. Você ativou o gatilho, acontece uma discussão. Então, tem que analisar. É isso aí. Então, tem que analisar esse gatilho para você saber o que está disparando e fazendo o estresse e a confusão. Então, o que você vai fazer disso? Identificar esse gatilho. Depois, criar um momento de diálogo. Crie um momento para vocês conversarem. Estabeleça horário semanais para conversar, conversas em família. Se tem filho, senta todo mundo. Como é que você avalia a nossa família essa semana? Como é que a gente foi? Como é que foi o nosso dia hoje? Como é que foi isso? Vai sempre conversar essa semana. Foi bom, né? A gente não discutiu tal. Eu fiz isso com a família, foi incrível. Família discutindo direto, marido, os filhos, de uma confusão nesse lar. E eu fui lá presencialmente, né, com eles. E aí reuni todos e fiz toda uma dinâmica com eles, bem bacana. Fiz para eles avaliarem a família dele. Que nota você dá para sua família? De 0 a 10. Aí ele olhou, ficou. Os filhos tudinho. Ah, eu acho X. Por quê? 7. Por que 7? O outro 5. Por que 5? Porque a gente discute muito. Porque a gente não conversa, porque a gente não se diverte, cada um foi falando as coisas. E aí eu fui montando um passo a passo depois para eles colocarem um plano de ação, né, para eles começarem a agir, foi fantástico. Então, o que a gente está passando para vocês é aquilo que a gente faz na prática, tá? Com pessoas de finanças, é aquilo que a gente ajuda as pessoas nas finanças a organizar, né? Ontem tivemos a mentoria Finança de Sucesso, aqui estamos fazendo presencial com 9 pessoas, vamos abrir uma turma agora para online. Vamos montar uma turma online, já estamos organizando a próxima turma online e tal, mas é aquilo que a gente faz na prática, com famílias também, e com filhos também, tá? Então, é aquilo que a gente já faz, lida. Então, coloque em prática isso que nós estamos passando, escreve, anota, que vai ser bênção na sua família. Então, crie esse momento para diálogo, estabeleça horário para conversar, qual o melhor horário, qual o melhor momento, use esses momentos para ouvir as necessidades de cada membro. E nesse momento que eu fiz com eles lá, eu disse assim, vocês vão falar o que precisa ser melhorado. Eu disse, ninguém vai se justificar, ninguém vai abrir, vai falar, somente aquela pessoa, e a gente vai na sequência. E fomos na sequência um por um. Mesmo que ele diga, a gente precisa discutir menos, porque paiinho briga muito com a minha mãe, todo mundo, quando ele começa a falar, eu digo, só ele fala, todo mundo ouvindo, porque você precisa aprender a ouvir e refletir, né? Na hora querer rebater, querer justificar, e não resolve. Todo mundo vai falar a sua opinião e cada um vai ficar calado sem justificar. Está feito o acordo no início. Aí quando começava, eu digo, sem justificar, lembra? Só ouvindo e cada um falando. E aí foi fantástico no final, se abraçaram, a gente orou junto, se reconciliaram, e todo mundo abraçou, são 4 filhos e 2, e o casal, né? E todo mundo se abraçando, no final a gente fez a oração, então foi um momento de consagração incrível, mas isso resolve. Então faça isso na sua família, né? Tenha momentos de conversa, nesses momentos, então pare para ouvir as necessidades desse passo a passo. Fechou, né? Vamos fechar? É isso aí. Então, gente, essa foi nossa live de hoje. E que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês, que essa semana seja uma semana abençoada e que esse propósito de estarmos aqui durante até o final do ano, consagrando nossas famílias, seja uma bênção para nossas famílias, né? Que 2025 seja um ano de bênção, um ano de paz para cada um de nós e que nós possamos terminar esse ano consagrando nossas famílias. E lembrando, gente, olha só o desafio, né? Você vai abraçar todos que moram dentro da sua casa, no mínimo, durante 40 segundos. Faça o máximo para você conseguir executar essa tarefinha. E a tarefa de ontem foi que você lesse um verso bíblico e orasse com a sua família, rezasse. Não importa a forma que você fala com Deus, mas que você fale com Deus, pedindo a Deus que abençoe a sua família. Então, gente, foi uma bênção, foi maravilhoso. A live vai ficar gravada, tá certo? Nós também estamos colocando no YouTube. Hoje nós gravamos para o YouTube, vamos colocar também lá. Vai dar certo, né? Eu vou ver se vai dar certo, vou colocar nos stories, tá certo, gente? A gente está fazendo um teste e vamos ver aqui se dá certo para também ficar no YouTube.
É isso aí. E entre no grupo, tá? Entre no grupo, Sim. porque lá a gente tem uma interação melhor, a gente tá mais próximo, os pedidos de orações também, a gente fica lá, se unindo lá, fala um pouco. Nós vamos falar aí sobre nesses 30 dias sobre isso aí, então esteja conosco sobre ciúme, em todo o processo. Esteja conosco no grupo, entra no grupo lá, tá lá, consagração das famílias. Vamos montar uma corrente de oração em todas as famílias, orando uns pelos outros, nesses últimos dias de 2024, vamos fortalecer a nossa família para 2025, iniciarmos com força total, com a força do poder do Espírito Santo, com uma família consagrada, uma família unida e uma família próspera. Se você quiser, né? Lógico, né? Se você quiser uma família unida, feliz e próspera, aqui está o lugar. Qual é o grupo? O grupo Consagração, grupo do WhatsApp, tá o link nos stories do Filho Próspero. Você clica no Filho Próspero e entra nos stories. E também colocar meu Instagram para vocês me seguir, né? Isso, coloca o Instagram, Márcio, para o pessoal lhe seguir aí também. No Instagram do Márcio, fala muito sobre finanças. Finanças de uma forma diferente, né? Da forma que Deus quer para nossas vidas. Então, entrem lá, tem muitas dicas, lives também. Então, entrem lá no Instagram do Márcio, acompanhe o Instagram dele também, tá certo? Isso. Quarta-feira à noite, 7h30 da noite, eu faço a Jornada da Prosperidade. A gente transmite aqui também. Isso, no Filho Próximo e no meu Instagram, tá? Mas sigam lá que vocês vão acompanhando lá todo o processo lá sobre finanças e todo o nosso projeto. Tá? Fique com Deus e entre no grupo, você vai clicar nos stories do Filho Próspero, clica nos stories, vai estar lá o grupo do Consagração da Família, você clica e entra nesse grupo da consagração, a gente vai estar dentro do WhatsApp ali conversando, e melhor, você pode mandar seus pedidos de orações e a gente passa a jornada ali, todos orando. O grupo é aberto. O grupo é aberto, você manda seu pedido de oração e todo mundo vai poder orar pela sua família, sua necessidade, suas dificuldades, manda suas dúvidas também.